Boa noite, pessoal. Fazendo um teste aqui. Muito bem. Vou convidar a Ju. Mandei novamente aí um convite para a Ju entrar na nossa live. Deixa eu visualizar aqui, está tudo certo. Muito bem. Vamos aguardar. Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Oi, Ju. Ah, tudo bom? Bom, Ju. Tudo bem? Olá para todos. A gente acha que já Tá? está próximo do horário, Ju. Vamos começar a nossa live, né? Uhum. Vocês que estão aqui conosco. Eu vou fechar os comentários para a gente se concentrar aqui, né, no nosso processo. Sim. Muitas pessoas já aqui com a gente. Um beijo para todos, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Juliane Abreu, sou psicomotricista e trabalho na área de fisioterapia neurofuncional e trabalho aqui na clínica psicomotricista, Psicomotricidade da Vânia Araújo, aqui em Moema. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês já devem, né? A gente vem na sequência de lives, mas sempre temos novas pessoas nos assistindo. Eu sou a Vânia Araújo, psicomotricista e pedagoga, fundadora da clínica psicomotora Vânia Araújo, né? E quero começar a live de hoje agradecendo todos vocês, né? Temos aí esse momento na live, mas temos um momento pós-live, né? Onde fica todas as lives estão ficando gravadas e a gente tem tido muitos acessos. Então, obrigada pela parceria de todos, né? Espero que todos estejam bem. Queremos muito, muito agradecer e queremos que vocês continuem aí vendo as nossas lives, tanto, né, no IGTV no Instagram, como no YouTube, né? Os vídeos ficam gravados lá também. E tem a página da clínica, né, no Facebook, o arroba Vânia Psicomotricista. Então, todos esses canais aí estão com livre acesso para vocês. Obrigada pelos novos seguidores, né? Eu observei essa semana que nós temos vários seguidores novos, né? Acompanhando o trabalho, que é um trabalho super importante, divulgando aí o que é a psicomotricidade clínica, né? Que muitas pessoas ainda não conheciam, de uma área que é super importante, né? A saúde e a educação. Então, super obrigada, né? Por favor, continuem aí, não só nos seguindo, como indicando aí para os amigos, para a família, né? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre psicomotricidade, sobre prevenção, sobre reeducação e sobre desenvolvimento. Na live de hoje nós vamos falar sobre as fases dos idosos e dos adultos, né? Dos adultos e dos idosos. E, enfim, com o aumento das expectativas, né, de vida, nós temos que ter um olhar muito atencioso para esse processo de envelhecimento. Buscar alternativas para a qualidade de vida, né? O envelhecimento ele pode ser conceituado como um processo dinâmico, progressivo, né? Basta muito de como você vai lidar com esse processo. Então, tem sim as modificações, tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas, psicológicas, né? Que a gente tem que ter um olhar, um cuidado, né? Para essas fases. Mas a gente também pode ter, e nessa fase o indivíduo tem uma dificuldade, né, com a adaptação ao meio, e ocasionando aí uma maior vulnerabilidade e maior incidência de processos e disfunções, mas esse processo também pode ser bem diferente se tiver aí uma prevenção, um cuidado com esse processo, né? E, e eu acho que isso hoje em dia já está acontecendo, porque as pessoas têm um olhar diferenciado para essa fase, né? Um cuidado consigo mesmo, né? É um processo bem diferente do que a gente já acompanhou em outras épocas, né, Ju? Ai, sim, Van, sim.
E o envelhecer, né, com qualidade, ele significa tomar como fonte referências de algum estado ideal de bem-estar pessoal e social, né? A gente tem que pensar nesse indivíduo como ser único e o seu convívio dentro da sociedade, né? E nós percebemos que existe uma similaridade entre os enfoques do desenvolvimento do adulto, quando a constatação de que na meia-idade vão iniciar aquelas questões de ordem metafísica que tendem a se acentuar com o passar desses anos, né? Isso mesmo. Aqui na clínica, né, quando a gente, ao fazermos uma anamnese com o paciente nessa fase, procuramos saber qual é a queixa, o que trouxe ele, né, para a terapia. Por que ele procurou uma ajuda, né? Mas nesses momentos, entretanto, essa fase, a gente precisa observar muito a linguagem corporal dessa pessoa, porque muitas vezes, né, através do corpo, a gente consegue descobrir muitas informações que não são verbalizadas, não são passadas verbalmente, né? A gente sempre fala, né, partes do ombro, do joelho, né, são partes do corpo mais delicadas nessa fase, né, devem receber um olhar atento, né, um olhar super atento. Então, eu não sei se você está me ouvindo bem, Ju, você está me ouvindo bem? Tô, Eu tá estou bem sim. conectada. Vou conectar aqui, gente, só um minutinho. Vou desconectar, vou conectar aqui. Porque eu estou sempre Vê se melhorou. agora está melhor, né? Ah, melhorou. Sim. Melhorou. Agora que eu percebi que eu estava sem o microfone. Então, a gente pode ter que observar esse corpo para a gente perceber que informação que esse corpo traz para a gente, né? É preciso saber até que ponto, né, esse paciente, ele realmente está ali com falta de equilíbrio, está com desinteresse, né, de explorar os espaços, o quanto isso é realmente uma dificuldade, ou o quanto ele está inseguro, né, de fazer Uhum. essa modificação. Então, temos que ter aí um olhar muito especial nessa fase, né, porque muitas vezes as pessoas, os adultos nessa fase, os idosos nessa fase, eles ficam segregados na casa deles, enfim, com medo de fazer alguma movimentação, de sair, de acontecer alguma coisa. Então, nesses momentos, né, eles preferem ficar em casa em segurança, em isolamento mesmo. Então, tem que ter um olhar diferenciado e observar. Em todas as fases a gente faz isso, mas nessa fase ainda um pouco mais essa questão corporal, né? Essa evolução humana, ela passa por estágios, né, de reorganização. Então, durante todo o processo vital, do nascimento até o envelhecimento, a gente recebe estímulos, né? A gente recebe muitos estímulos. Então, o que que acontece? Durante toda a vida a gente vai acumulando, né, todo esse aprendizado para efetivar depois processos ainda maiores. E no transcorrer dos anos a gente acumula toda essa vivência e o aprendizado adquirido, né, Ju? É algo que a É gente vai sim. passo a passo, etapa por etapa. Uhum. Sim, esses estágios, né, de imaturidade, né, eles vão com o transcorrer da vida se organizando. Então, no dia a dia, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai tendo conhecimento, que a gente vai se aprendendo e aproximando mais, cada vez mais dessa maturidade. Então, realmente, é um processo diário, é uma vivência de dia a dia e de toda a minha vida. E quando nós estamos na infância, a gente está em um processo de maturidade orgânico, emocional e cognitivo. E diariamente a gente está aberto a novas experiências, a novas aprendizagens e recebendo aquisições novas, né? Cada hora uma coisa nova. E no transcorrer da vida vai tudo acumulando e nos formando maduro. Com esse ápice da evolução do ser humano na fase adulta, começa a surgir alguns sinais de involução em algumas partes, em alguns segmentos da vida. O cérebro começa um processo de desorganização nessa fase, né, Vânia? As pessoas em processo de envelhecimento passaram por processos de modificações, né, de transformações. Então, alguns sinais são extremamente relevantes para indicar o início do processo do envelhecimento, né? Esses sinais, eles são norteadores, né, para um trabalho gerontopsicomotor. Pessoal, vamos falar das características, né, que essa fase apresenta, mas assim, já
retomando a minha fala, né? Quero ressaltar que o processo é bem diferente nos dias atuais. Ainda assim, tem todo esse processo existente, né? Mas existem aí Uhum. um novo olhar, né? Um novo olhar. Mas, de qualquer forma, a gente tem que apontar aqui os aspectos que são relevantes, né? Nessa fase, né, Ju? Porque é importante Uhum. ficar registrado, né, que há um comprometimento da saúde, uma diminuição das capacidades físicas, né? Uma lentidão de movimento que e a gente pode registrar tanto na fala como no pensamento, né? Quando você está conversando com uma pessoa que já tem aí um processo de envelhecimento adquirido, você tem que ter aí uma escuta mais pausada também, né? Você tem que dar o tempo para que a criança, para que a pessoa, o idoso consiga se comunicar. Tem aí uma intolerância, uma irritabilidade, né, que aparece nessa fase. Aquele discurso repetitivo que Uhum. apresenta um comentário, você faz aquele comentário, reforça o comentário, é um comprometimento da memória, que vai causando mesmo essas questões. Tem aí os interesses e os contatos diminuídos, aí que a gente fala, que quem está ao seu redor tem que ficar muito atento, né? O descuido da aparência, da higiene, né? Que aparece muito. Então, perda da iniciativa. E se esse quadro vai ficando aí dessa forma, entra-se num quadro depressivo. Então, as pessoas que estão à sua volta são muito importantes para ter essa observação, esse olhar do que está acontecendo com essa pessoa nessa fase. Né? A preservação da maturidade do geronte vai depender das ações, dos estímulos, das vivências que lhes são proporcionados, né? E no transcorrer da vida. Então, a vida é feita de estímulos essenciais para a aprendizagem. E nesse momento, a gente tem que manter esses estímulos, né? A gente tem que fazer ali para essa pessoa momentos com a família, momentos de lazer que ele possa ir usar suas habilidades, né? A preservação da maturidade do geronte vai depender dessas ações, dos estímulos e vivências, né, que serão proporcionados. Então, no transcorrer da vida e nessa fase mais ainda, né? A vida é feita de estímulos essenciais. Vamos sempre manter isso como um foco. E durante o processo de crescimento, a gente faz aí uma estimulação preventiva, né? Se faz necessária diariamente, né? É um cuidado todo especial. Quando você tem um bebê pequenininho e frágil, você faz esse processo. Quando você está ali com uma pessoa na fase idosa, você também vai fazer esse processo de atenção, de olhar, de cuidado, diariamente. Então, sendo aí a gerontopsicomotricidade propulsora desse processo, né? Temos sempre que tá aí retomando o que é a gente faz o processo inverso, né? Tem aí Sim. uma reeducação desse desenvolvimento, né, Ju? Sim, sim. Seguindo isso que você está falando, o processo de envelhecimento, ele é considerado a retrogênese humana. Então, o que que acontece? A gente vem falando aqui sobre a ontogênese, né? Que é o caminho para a fase adulta, todo aquele desenvolvimento. Quando os sinais de envelhecimento começam a surgir, aparecem as quedas funcionais e orgânicas. O que que acontece? O nosso desenvolvimento, a gente já tem falado disso aqui em todas as lives, ele acontece de uma forma hierárquica e ele tem um processo para acontecer. O desenvolvimento, ele vem da medula para o córtex. Na retrogênese é o contrário, ocorre o inverso. É uma involução desse córtex. Então ele começa o quê? A partir do frontal para a medula. Então a gente veio naquele processo de crescimento, naquele todo processo de amadurecimento, e agora nessa fase é retomada a essa involução, né? Como se voltasse, começasse a voltar. E a gente falou, né, que tem as etapas de desenvolvimento, como a gente citou, que liga a primeira unidade funcional, que seria a tonicidade, equilibração, lateralidade. A segunda, noção corporal, estrutura, tempo espacial. E, por último, a apraxia fina e a apraxia global. A apraxia fina é ainda a última das últimas. E o que que acontece? Nessa fase de envelhecimento, o sistema nervoso ele tende a ficar mais lento. E a primeira área a apresentar
essa diminuição é o lobo frontal. Então, quando a gente estuda o lobo frontal e as suas especializações, a gente consegue compreender os idosos, a gente consegue compreender as atitudes dos idosos. Como lá na outra live a gente falou sobre o bebê, sobre o desenvolvimento do bebê, sobre o que se espera de uma criança, sobre toda a evolução, naquela parte da escrita e todos aqueles que a gente foi falado, aqui na gerontopsicomotricidade nós também temos o que esperar. Porque a gente analisa esse cérebro, se a gente prestar atenção em relação ao lobo frontal e as suas responsabilidades, é nele que nós temos o controle motor específico, nós temos a ação bilateral, o controle postural, o olhar conjugado voluntário, expressão da linguagem, articulação e fluidez da fala, processos cognitivos, tomada de decisão, personalidade, memória de associação, cognição social e inibição. Falando tudo assim, a gente vê assim, realmente é muita coisa, não lembro nem do que eu falei primeiro. Mas assim, se a gente pegar um senhorzinho na rua, um senhor ou uma senhora, que fala o que dá na telha, ele não está tendo noção do que ele fala, o que acha, assim, que solta de uma vez ou outra. Ele está perdendo essa inibição. Então, assim, a gente já sabe, aquele vozinho na festa, aquela vovó na festa, que fala demais. Acontece isso. Mas isso é um processamento cortical. Ele vai acontecer. Então, assim, tem outras características também, isso é um exemplo. Mas tem a fala arrastada, como você citou, Van, o esquecimento, a perda das praxias finas, né, e os tremores, e por aí vai, né? Sim, Ju, é verdade. Essas falas repetitivas, né? Ou então, quando Uhum, incessantemente, né? Fala sem parar, sem pausa. A escuta já não está mais focada no que está acontecendo com o meio, porque tem, né, esse desprendimento com o meio. Para de perceber o que está acontecendo à sua volta. E muitas pessoas falam, nossa, como ela está falando, como ela... Não, ela está falando porque ela está perdendo essa percepção, né? Esse ajuste. uhum, Então, essa observação é super importante, a sua fala é super importante, porque muitas pessoas não têm, né, essa noção dessa perda e como ela acontece, Ju. Então, foi bastante bacana. Depois de, né, de tantas informações que a gente vai passando, algumas, né, mais complicadinhas para o entendimento, mas faz parte, né? É bom a gente passar de uma forma bem aí científica para que vocês entendam que tem aí todo, né, um porquê de estar acontecendo, né? uhum, Como é então, né? Como é que a gerontopsicomotricidade pode ajudar? Né? A gente fala, como? Muitas pessoas não ouviram ainda falar dessa terapia, né? Psicomotora, gerontopsicomotricidade. Como é que ela pode ajudar com a prevenção? Como é que ela pode ajudar considerando as áreas psicomotoras de base, né, Ju? A gente uhum, fazer todo aquele processo, só que contrário, né? Já teve aí um desenvolvimento e agora a gente vai fazer uma reeducação, observar, né, como pode inferir na dificuldade da pessoa. Então, tem todo aí um esquema imagem corporal a ser trabalhado, a equilibração, toda a tonicidade tem que ser revista, todo o tônus, o controle tônico, o tônus da emoção, todos eles têm que ter aí um olhar especial, a orientação espaço-temporal, né? Como ela está se vendo nesse espaço, né? O ritmo dela é outro. Então, como é que ela vai aí se locomover de um espaço a outro, né? Muitas vezes a gente pode propiciar um apoio, como a gente propiciou quando a criança começou a andar, né? Para sustentação corporal. Você pode ali oferecer um apoio dentro da sua estrutura, da sua casa, né? Eu acho que é bastante importante as pessoas envolvidas aí nesse processo pensarem sobre isso, né? Essa praxia fina e cognitiva, né? Que é um processo, a praxia fina é um processo aí que a gente sempre fala que é muito complexo. Então, como é que ele fica nessa fase, né? Como é que a gente vai trabalhar esse processo agora para que ele se mantenha ali, para que esse tônus ainda exista, esse controle tônico, né? E a verbalização, como é que ela tá? Eu estava falando agora desse outro processo, né, de fala, né, que é incessante, né? As atividades dos idosos, né, que tem, a
gente tem sempre que pensar que a gente tem características diferentes, né, das atividades com as crianças, jovens e adultos, né? Eles têm ali os movimentos, né? Devem ser simples. Tem sim a repetição, mas não a repetição que esteja ali buscando uma tonicidade com relação à força, né? Tem uma repetição que é muito mais para você trabalhar ali no cognitivo, tem que tomar muito cuidado com isso, sempre observar bem como pode ser trabalhado isso, né? Os psicomotricistas, né, as atividades terapêuticas junto com o paciente, eles devem fazer as atividades junto com o paciente. Eles devem estar juntos do paciente, eles devem elogiar o paciente a cada etapa que ele consegue realizar. E mesmo que isso não aconteça, eles devem incentivar e elogiar da mesma forma, né? Fazendo aí um reforço positivo para aquela ação, para aquele movimento que ele se predispôs, né, a fazer para cada etapa vencida. Sempre respeitando, né, a história da pessoa. A gente não deve usar falas infantilizadas, né? Tanto os psicoterapeutas quanto alguns lugares que as pessoas ficam nessa fase, né, como as casas de idosos, e às vezes usam aí uma linguagem infantilizada. Temos que cuidar disso, né? Não só com as crianças quando pequenas, para que elas enriqueçam o vocabulário, mas também para respeitar, né, a fase dessa pessoa. Precisamos considerar essas questões, né? Ele tem toda uma história de vida, todo um conhecimento, todo um aprendizado, né? E elaborar um projeto terapêutico para esta fase da vida. As propostas devem ser elaboradas considerando a predisposição da pessoa. Quando a gente fala em predisposição da pessoa, cada um tem um ritmo, cada um vivenciou e teve experiências diferentes, cada um teve o cuidado consigo mesmo e manteve o seu corpo e a sua mente, né, integradas e de uma forma. Então, esse olhar é muito especial para que a gente possa fazer um projeto terapêutico efetivo, né, Ju? Uhum, sim, sim. E nessa intervenção, né, a gente precisa considerar algumas coisas, né, bem importantes. Seria a estimulação vestibular e proprioceptiva, a exploração de situação de equilibração, exploração visomotora, as sequências espaciais e rítmicas, todos esses relacionados ao que você falou, né, Van? A exploração de atividades de verbalização e programação, as atividades lúdicas, focando, né, para atenção, para observação, a memória, estar sempre tendo um resgate dessa memória, da simbolização e criatividade, né? Nós precisamos passar atividades, dar atividades, para que essas atividades estimulem os neurônios corticais, né? Para preservar e estimular, né, todas as características funcionais desse cérebro, né? A gente precisa estar sempre focando dessa forma. Olha só, curioso, Ju. Nós falamos muito, né, no desenvolvimento infantil sobre aprender através da brincadeira, através do lúdico, através de atividades prazerosas. E agora vamos fazer essa reeducação pensando dessa forma, pensando em proporcionar uma atividade que seja interessante, atividade de integração, né, tanto com a família, ou um espaço que a pessoa esteja, que ela tenha ali os momentos sociais que ela tinha, de conversa, de bate-papo, que ela seja inserida, que ela faça parte. É um momento da vida que é importante que ela faça parte, que ela esteja ali num trabalho integrado, sim, que vai trabalhar o equilíbrio dela, que sejam jogos cooperativos, que tenham mais pessoas nesses jogos. Eu acho que a gente tem sempre que ter esse olhar mesmo, né? As dificuldades psicomotoras, elas interferem em funções mentais complexas, mas a gente tem que ter esse olhar que podemos aí reeducar através de uma atividade prazerosa, problemas de retenção que surgem nessa fase, estados confusionais, quando as pessoas ficam confusas com informações. Fale pausadamente, chegue próximo da pessoa, olhe nos olhos dela, perceba se ela está te entendendo. Ela tem o ritmo dela, você tem o seu ritmo, mas você tem que estar atento ao ritmo dela. Tá? Existe aí uma desorientação temporal, uma lentidão, como nós já falamos, e às vezes até uma amnésia. Pode ser
curto, né? Pode ser curto ou pode ser mais longa. Realmente aquela informação pode voltar depois de um tempo, né? Tem ali uma dificuldade de localização, né? Proprioceptiva do corpo, no espaço, enfim. As quedas funcionais e orgânicas não são lineares. Quando a gente fala de todo esse processo, a gente tem sempre que lembrar, elas não são lineares. Cada pessoa tem seu próprio ritmo. As características específicas, né, é um momento e um momento específico para essas quedas acontecerem ou não. Essas quedas podem não ocorrer. Tudo depende muito da qualidade de vida que essa pessoa tem levado, que ela tem feito, como ela tratou toda essa evolução, né, durante a sua história. Então, todo esse processo, ele pode ser visto de uma forma ou de outra. O terapeuta tem um trabalho aí, gerontopsicomotricidade, muito importante de observação, para poder entender o processo de um. Sim. E a gente tem que ficar atento a esses sinais no dia a dia, né? Porque a gente precisa perceber quais as unidades, essas todas citadas, qual que a gente precisa estar elaborando uma determinada atividade para resgatar e preservar essas aquisições, né? Então, assim, as atividades em relação à tonicidade e equilibração, elas influenciam significativamente nessa postura, que é um dos primeiros sinais que aparece nesse processo de envelhecimento. E essa dificuldade de locomoção, essa necessidade de um apoio, tudo isso vai interferir na sua postura, vai interferir na marcha. A pessoa pode ficar mais lenta, ter aquela hipervigilância. E com o envelhecimento, a gente começa a prestar atenção nesses desequilíbrios corporais. E a gente precisa ficar atento a todas essas alterações que acontecem, né? Com certeza, Ju. A gente constrói a nossa noção de corpo no decorrer da vida, né, no transcorrer do tempo que a gente vivencia práticas, aprendizagens, né? E vai incorporando essas atividades proprioceptivas, né? E tomamos consciência das perdas ao envelhecermos, né? Vamos sair percebendo que a gente está deixando de realizar com a mesma habilidade realizada anteriormente. A gente tem essa percepção, o adulto tem essa percepção. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem, mas quando eu tinha tal idade, era diferente. O adulto, e nós também temos essa percepção nossa, né? Tem toda essa consciência dessas perdas que esse corpo adquiriu, né? Durante toda a existência. O trabalho da percepção, né? Da construção da própria imagem, da percepção da postura do meu eu diria. Se é necessário, se faz necessário nessa etapa da vida. E a gente tem que mostrar ao paciente como é o seu corpo. Perceba o seu corpo agora, quais são as suas dificuldades, os seus limites, né? Até quando eles podem fazer aí um movimento sem se prejudicar? Como pode utilizar aí a força sem esforços necessários? Como ele pode utilizar esse corpo de uma forma que seja tranquila para ele, no ritmo dele e com qualidade? A equilibração, né? Quando a gente fala de equilíbrio, que é um ponto de segurança dessa fase de envelhecimento, porque é um descuido, um tombo, uma queda que pode acontecer com você. Estamos numa cidade que não propicia aí ambientes externos, calçadas muito adequadas, né? Que tem ali vários desafios e obstáculos para cuidar. Então, tudo isso vai, de uma certa forma, isolando essas pessoas. Então, a gente tem que ter um olhar muito cauteloso e cuidadoso. E sim, se tiver uma prevenção, a gente vai mostrar para esse corpo que ele pode se locomover de uma forma segura. Quando a gente fala de praxia fina, né, que são áreas extremamente importantes de serem trabalhadas, né? Quando você está no processo de desenvolvimento, você fala que é a área mais complexa, que é a área que precisa de muita precisão, né? E através das atividades relacionadas à postura e à coordenação visomotora, elas apresentam as quedas bem significativas nessa fase. Fica muito perceptível, porque você tem
como já foi falado, porque essa sustentação do lápis ou de uma caneta na mão já não é mais a mesma, esse controle tônico, postural, para que você consiga ali registrar, fazer o seu registro. Vamos citar aí a assinatura, que é algo que a gente faz a vida inteira, até ela ali fica numa condição, fica prejudicada por não ter a fluência, nem o tônus, nem o equilíbrio, nem toda aquela própria receptividade que esse momento é realmente com qualidade. Então, esse processo de praxia fina é um processo que vem aí muito perceptível nessa fase, a dificuldade. As pessoas se percebem mediante essa dificuldade. Sim. Outra área também seria o espaço-temporal, né? Que é caracterizado por essa perda de noção do tempo, do espaço, e tudo isso vai influenciar no processo de aprendizagem, no, que aparecem, né, no decorrer dessa fase, né? E aparecem quedas significativas e os processos, eles precisam ser alimentados diariamente. Assim, as atividades, as informações, a gente precisa estar sempre mantendo e estabelecendo um contato para que isso venha a ser armazenado, né? Então, a gente precisa tentar preservar essa memória e a sequencialização da própria noção do espaço temporal, né? E essa retenção de informação, ela acaba sendo muito prejudicada nessa fase, em decorrente da queda, né, da memória e dessa estruturação espacial. Então, esses estágios confusionais que surgem, a função das dificuldades do tempo, a lentidão, a amnésia, de locomoção, como você citou, né, Van? Isso tudo envolve muito essa etapa da vida. E uma das funções da gerontopsicomotricidade é devolver ao idoso a oportunidade de ele se sentir aceito, né? A gente precisa estar reintegrando essa pessoa num convívio social, porque muitas vezes acontece isso, de ter esse isolamento, de ter esse distanciamento e de faltar um olhar para essas pessoas. Essa questão das calçadas, enfim, são vários fatores que têm de a limitar essa vida, porque está aí, é uma vida contínua e a gente precisa ficar atento e dar uma atenção melhor aos nossos idosos, né? Então, É bem isso mesmo, Ju. E o trabalho terapêutico, né, no início do trabalho terapêutico, da terapia, e o movimento, a gente tem que ter um foco, o foco da terapia tem que ser o movimento a partir das mudanças ocorridas com os pacientes, né? O objetivo do trabalho é dirigido para uma integração psicomotora. Na elaboração do projeto de gerontopsicomotricidade, a gente tem aí alguns pontos a considerar, né? Como essa importância da verbalização para o resgate da memória. Você pode ir tomando, né, durante a terapia, até mesmo quais foram as atividades desenvolvidas naquele para ver a memória a curto prazo. Você pode estar aí trazendo fotos, trazendo memórias familiares, ou que sejam importantes, significativas, para que essa pessoa tenha aí um resgate e verbalize aí momentos vividos, é muito importante. O resgate, né, das aquisições já adquiridas, estruturando habilidades latentes, né, do presente e do passado. Então, tem ali uma utilização também de música durante a sessão terapêutica, por exemplo, né, durante essa sessão de gerontopsicomotricidade. É uma experiência muito positiva, prazerosa, pois os pacientes eles conseguem uma maior concentração com musicalização. O trabalho de sensibilização corporal, onde o contato físico, né, tem que ser, a princípio, menos intenso, para ver até onde o paciente, né, não se sente invadido. Então, ter ali um cuidado dessa receptividade, dessa terapia. E aí, aos poucos, né, dependendo da maneira de agir do terapeuta, o gerente vai dar a resposta positiva, né, um acesso ao seu corpo. E deve acontecer, esse cuidado deve acontecer em todas as fases, mas a gente coloca aí porque às vezes a verbalização não vem. Então é importante a gente ter esse olhar
utilizar as vivências, ou seja, exercícios relacionados à atividade diária, para receptividade maior das propostas, porque tem nessa fase, você tem que estimular, porque tem o cansaço, o desinteresse, então você tem que ali proporcionar atividades muito prazerosas, né? A gente não vai repetir os exercícios muitas vezes quando você está pensando em tonicidade, mas se for um exercício cognitivo, é bom fazer a repetição para que a memória seja aí ativada. Iniciar a sessão terapêutica com uma atividade mais lenta, para você perceber o paciente. Só após, né, um momento, um contato, uma conversa, uma atividade que você possa observar mais o paciente, você realmente deve aí começar uma atividade com as necessidades do dia, daquele dia, porque isso aí vai mudando. Não é porque a gente tem ali, né, uma avaliação feita que esse paciente não vai ser olhado diariamente. Existem transformações, existem mudanças que precisam ser observadas, né? E compreendendo todas essas mudanças, né? Compreendendo todas essas mudanças cortical, tanto no que diz respeito à retrogênese, né, da evolução e à neuroplasticidade. Podemos aí compreender a importância de mantermos um corpo ativo e possibilitar aí em todas as fases das vivências, da vivência corporal a resposta motora, né? É a resposta de um corpo harmônico, que será formado através das experiências vividas. E um paciente que apresenta aí, né, todo um aspecto, uma vivência, que tem que ter um olhar cuidadoso, né? Então, como é que está os psicomotrices têm que ter um olhar, precisamos compreender como está funcionando essas alterações, o que pode surgir. Por isso, o processo da anamnese e avaliação psicomotora precisa ser tão minuciosa, tão cuidadosa. Precisa aí ter um olhar cuidadoso nesse processo, né? A gente tem aí um processo desde a primeira live falando aí desse desenvolvimento, falando da reeducação também, quando você tem aí um movimento adquirido que não está adequado, falando aí de todo um processo que o adulto começa a se verificar, né? Aquela verificação que a gente faz cerebral quando está fazendo uma atividade e quando você está na fase da infância, você consegue já alcançar essa verificação. Quando você está se verificando como adulto quais foram as mudanças e como eu posso melhorar isso. Como eu posso, então, introduzir na minha vida algo que seja adequado para essa fase, que possa me ajudar posteriormente? Tudo isso faz parte de um processo de vida, né? Envelhecer, né? Da evolução. Que é de todos. É de todos. Sim. O E histórico, até, hoje pode falar. não, porque você falou da plasticidade, Sim, e eu acho que é um fator muito importante para a gente estar destacando aqui. O sim. que é essa plasticidade, né? E a plasticidade é a capacidade do sistema nervoso dele sofrer mudanças adaptativas nas suas estruturas e funções, né? O que é isso? Ele recebe informações e ele consegue se readaptar, consegue se reorganizar, né? E é um processo que acontece durante toda a vida. Ele vai depender, né, das experiências, das práticas vividas, desse corpo em movimento. Então, assim, sempre que nós executamos uma tarefa ou uma nova habilidade, a gente está fazendo com que ocorra essa plasticidade, tá? Que ocorra essa plasticidade. E isso, ela acontece de forma estrutural e funcional, tá? Explicando um pouquinho, assim, nós temos a neurogênese, que é a capacidade de surgirem novos neurônios, né? E nós temos uma outra forma que seria das sinapses ficarem mais fortes, ou então de criar novas sinapses, né? Então a repetição, a prática de atividades, ela fortalece essas conexões sinápticas e assim essas conexões e as conexões que não são usadas são enfraquecidas. Então, assim, para quem está assistindo a gente, nós temos os neurônios e eles são interligados por essas sinapses. Então, agora já foi comprovado que essa plasticidade ela acontece no decorrer de toda a vida.
Antes acreditava que era só na infância, mas agora não, já está comprovado que numa fase mais adulta, ela também é possível acontecer. Mas assim, não é uma coisa sozinha, ela precisa ser estimulada. A gente precisa trazer atividades, a gente precisa trazer uma prática para todos os nossos pacientes, né? E hoje a gente sabe também que existe a plasticidade positiva e a plasticidade negativa. O que seria essa plasticidade negativa? É a maladaptativa, também chamada, tá? Ela acontece de uma forma que a recuperação para o corpo não é que não seja benéfica, mas ela poderia ser mais benéfica. Então, assim, em uma lesão que um paciente perde um movimento parcialmente e ele vai utilizar fazer um movimento compensatório, né? O que ele está fazendo nesse movimento compensatório? Ele está fortalecendo essas conexões, esses estímulos que ele está recebendo. E a outra área que está com déficit também precisa ser trabalhada. A gente precisa dar também um estímulo a esse lado lesionado. Para quê? Para correr essa plasticidade, para tentar ter essa recuperação. É claro que tem alguns casos que não é possível, mas assim, eu estou falando de coisas possíveis dentro da clínica. E a gente tem visto como a gente trata o nosso paciente. A gente precisa ver como as propostas que a gente passa a nível cortical, o que influencia nesse ser humano, o que influencia nesse corpo, como está essa resposta cortical dele, né? E já tem estudo comprovado que a prática de exercício físico, ela exerce um efeito protetor cerebral relacionado à idade. Então, ele reduz o risco de demência e déficit cognitivo em até 38%. Esse foi um estudo que foi feito e assim, é bacana falar, porque assim, quando a gente está fazendo aqui uma atividade, existe um porquê. Não é apenas uma recuperação do equilíbrio. Existe todo um lado cortical que a gente estuda e que a gente tem que pensar o que está sendo influenciado durante o nosso atendimento. Então, se a gente não utiliza o corpo, o cérebro entra em desuso. E quando a gente movimenta esse corpo, quando nós gastamos energia com esse corpo, há um aumento da neurogênese, que foi essa que eu expliquei, que são ressurgimentos, a capacidade de gerar novos neurônios. Há um aumento da dopamina, da norepinefrina, que melhora a atividade cognitiva, o processamento de informação. E com isso tudo, tem também a diminuição de sintomas depressivos. É muito comum a gente receber paciente, a gente vê um paciente que chega já que não tem força, que não tem ânimo, que não quer participar, muita negação, muitos se negam ou tem uma recusa. Então, é um tratamento completamente diferente da criança, né? A criança, a gente pega muito idoso, tinhoso, assim, que não quer fazer. E aí a gente tem que mostrar e conversar. E sempre estar conversando com o responsável, que a maioria deles sempre vem com o responsável. E a gente precisa entender também que essa ativação é muito importante para aumentar o fluxo cerebral. Que aí vai melhorar o que? A função cognitiva desse paciente. Então, assim, a psicomotricidade, quando a gente fala, nós trabalhamos o corpo. Sim, é o corpo completo. Existe toda uma área, uma região que a gente estuda do processamento cerebral para a gente compreender a funcionalidade desse corpo e como esse corpo vai reagir. E cada vez mais a gente está correndo atrás e estudando e lendo porque cada dia muda, aparecem coisas novas e aqui a gente está conseguindo manter essa renovação dentro da clínica, né, Van? E a gente está com uma resposta aqui bem bacana na clínica
e para falar que a gerontopsicomotricidade é uma área muito bacana para ser trabalhada. A gente não pode deixar os idosos de lado. É realmente é muito comum essa depressão, é muito comum é, essa insatisfação na vida, mas a gente precisa estar puxando eles e resgatando. E esse é um trabalho, né, contínuo e muito prazeroso também ser feito, né, Van? Sabe as palavras, realmente essa área da neuroplasticidade tem aí, né, tem mudanças constantes, e a gente tem que estar acompanhando de perto, até para que tenha aí, né, um projeto terapêutico adequado e também atualizado. Uhum, sim. Envelhecer faz parte, né, da própria evolução, do histórico, fica marcado no corpo, na sua mente, na sua afetividade. Né? Envelhecer é aí um resgate de toda a vida. Temos nós, né, que cuidar de como vai ser esse envelhecimento, que qualidade vamos dar para ele, quais são os processos que estamos dando para o nosso corpo, quando não estamos ainda nessa fase, os cuidados que estamos tendo, porque está tudo registrado. A história, a sua escolha fica registrada no seu corpo. Então, todo Uhum. esse processo é um processo realmente de evolução de vida. E sim, os profissionais que trabalham com gerontopsicomotricidade precisam ter um olhar diferenciado, precisam acolher essas pessoas. As famílias que têm ali uma pessoa idosa em casa precisam ter um olhar diferenciado, precisam propiciar atividades, momentos que façam aí um resgate dessa memória em família, precisam estar perto, precisam, né, acolher. A gente fala do agrupamento quando o bebê está Uhum. e a gente faz ali todo um agrupamento para que ele se sinta, né, confortável e seguro e bem. Vamos fazer novamente esse movimento de estar perto nessa fase da vida, de acolher, de agrupar. É importante que essa fase seja uma fase para a pessoa estar inserida, inserir-se em todos os processos familiares, sociais, essa escuta, né, mais cuidadosa para que você possa lidar, entender o que essa fase pede, o que a pessoa pede nessa fase. Então, a gente traz aqui alguns pontos. As atividades têm que ser trabalhadas, né, de forma muito lúdica, muito prazerosa, para que haja um envolvimento e para que essas atividades em grupos também são bem interessantes, se você puder proporcionar, porque aí tem uma integração social também bacana. São pontos importantes para a gente observar e trazer aí uma qualidade de vida nessa fase, que é uma fase que tem aí toda uma história, todo um percurso Uhum. que tem que ser olhado com muito respeito. E aí, esse profissional aí propicie uma reeducação e os movimentos, o equilíbrio, uma vida plena, para essa pessoa possa ser organizada nessa fase, né, Ju? Ah, sim, sim, mesmo. A gente Ó, teve aí todo um processo de lives, né, de todas as etapas do desenvolvimento. Falamos um pouco da psicomotricidade em uma live no início, para que vocês conheçam esse trabalho, que é um trabalho muito, muito, muito importante em todas as etapas da vida. Está totalmente uhum. ligado, é algo que precisa estar presente e de uma forma consciente. Que você saiba entender o que está acontecendo em cada fase, para que você possa ir trabalhar em todas as fases realmente com propriedade. E quando muitas vezes nos perguntavam, né, porque agora já não é tão constante, mas o que é psicomotricidade? Então agora a gente está dando aí a oportunidade para as pessoas que não sabiam que neurociência tão importante é essa, né, da área da saúde e da educação, e como ela trabalha em todas as etapas da vida e está aí interligada aos aspectos, desde a aprendizagem aí de zero até a melhor idade, né, Ju? Eu acho que é Uhum. a gente falar. Vamos ter que encerrar nossa live. Ah, Mas depois vamos voltar a alguns temas específicos, né? Falamos aí então de psicomotricidade, prevenção, reeducação, desenvolvimento.
em todas as etapas da vida. Espero que continuem conosco, que vocês todos continuem conosco, que novas pessoas surjam aí para estar acompanhando esse trabalho, né? Vamos fazer futuras lives sim, que tratarão de temas específicos, e aí ainda não tem uma data, mas eu quero fazer um convite. Amanhã eu vou fazer uma live, né, dia 17/7, a convite do Colégio São Martim, para falar um pouco, né, sobre as fases do desenvolvimento e aprendizagem. Então, vai ser às 8 horas amanhã. Quem quiser assistir, estão convidados, né? A Thalita, uma mantenedora da escola, me convidou para fazer essa live. Então, amanhã estarei novamente aí no ar. E depois nós voltaremos aí com temas específicos tratados aqui na clínica ou algo de estudo que seja interessante para apresentar para vocês. Continuem seguindo a gente, né, Ju? Continuem Uhum. todos as nossas lives gravadas no IGTV. Continuem acessando o Facebook, no @Vânia Psicomotricista. Continuem conosco, né, Ju? A gente Ai, também. sim. E falar que é uma delícia participar dessas lives, né? Tem toda uma preparação para a gente trazer o material para vocês. A gente separou todos com muito carinho, muito especial. E agora vão ter outras, né, com esses temas específicos que a gente já está estudando, o que nós vamos falar. Mas obrigada, Vânia, por essa oportunidade, obrigada pelo convite, obrigada por tudo, minha Gente, eu quero parceirona. que enriquece muito as nossas lives, né? Todo esse olhar que você tem diferenciado. Foi uma parceria incrível, né? Fazer essa sequência de lives. Vamos fazer outras. Quero falar sobre síndromes, quero falar sobre uma síndrome rara de uma paciente, enfim, que é bem importante. Vamos falar, porque as pessoas precisam ter aí esse acesso, né? Sim. Os psiquiatras e até mesmo os neurologistas precisam saber de algumas síndromes que aí estão ainda, eu diria, né, que ainda sendo estudada, mas a gente vai falar sobre elas também. Certo, Ju? É. Então, A gente ó, precisa ir por causa do tempo. super obrigada. Super obrigada, Ju. Ah, Obrigada de coração. Obrigada, obrigada. pessoal. E a gente vai aí, né? Se encontrando nas lives. Vamos sempre anunciar aí no Instagram, no Facebook, para vocês acompanharem e a gente está sempre conectado, né, Ju? Beijo Sim, grande. sim, com certeza. Boa Beijo, noite. gente. Boa noite, obrigada.